Alô, alô, pessoal, acadêmicos e acadêmicas do FootClass. Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui nesta série de lives, nessa nossa quarentena, né? E, portanto, vamos aqui daqui a pouquinho vamos receber um grande nome do direito desportivo, especializado em doping nos esportes, nesse estudo de doping nos esportes, o Dr. Tomás Paiva. Nós já estamos aqui, o pessoal já está entrando, o Tomás já fez aqui a nossa solicitação para a gente poder começar então aqui esta nossa live especial de sábado, o FootClass, com o compromisso então nessa quarentena de fazer lives de muita qualidade, para que a gente possa então aprender com grandes nomes do direito desportivo e da gestão profissional. Então eu vou aqui agora aprovar aqui a entrada do Dr. Tomás, o grande amigo Dr. Tomás Paiva. Salve, salve, Fala, professor Tomás Davidson. Paiva, tudo bem? Bem, e você? Como é que Tudo estamos? bem, graças a Deus, né? Que é bem, né, ainda em isolamento social, né? Fazendo aí a nossa parte Com e certeza. aproveitando para estudar muito, né, Tomás? Uai, tentando, né, Davidson? Se a gente não estuda, a gente toma uma para dar uma relaxada e continua estudando. Exatamente. E hoje pode, né? Hoje pode Hoje é também, né? sábado, hoje pode. Tomás, queria te agradecer muito aí, né, pela sua generosidade aí de nos atender, né, bater um papo aqui com os acadêmicos aqui do FootClass, né, Academia do Futebol. Então, a gente fica muito feliz aqui com a sua presença, né, você que é uma grande referência realmente no direito desportivo, né, essencialmente nessa área sobre doping nos esportes. Então, a gente está com muitas perguntas aqui, boas perguntas, né, para poder dialogar. Muitos acadêmicos enviaram aqui essas perguntas. Então, eu queria primeiramente agradecer aí, né, por essa gentileza mesmo de nos atender. Que é isso, Davidson. É sempre um grande prazer. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aí na academia, no Futeclass, aí é algo muito bacana. É sempre uma difusão de conteúdo maravilhosa. E o que a gente puder ajudar, a gente puder agregar com isso, sempre é muito, muito bacana. Sempre para a gente é um prazer. E enaltecer esse trabalho que você vem fazendo aí, tá muito legal. Obrigado, Tomás. Obrigado e mais uma vez, né, seja bem-vindo aí à nossa família, né? E a gente tem aí grandes, né, nomes, né, entrevistados. E o trabalho realmente é esse, né, de muita qualificação, trazer qualificação para quem quer realmente atuar no futebol, fazendo aqui remissão já, a live já está trazendo qualidades aí, o doutor Guilherme está presente, o ministro Caputo está nos assistindo aí também agora, já deu Coisa entrada, boa. então a responsabilidade é grande, hein, Tomás? Aí vai Cada vez ficar, maior, viu? Cada vez não é? maior. É isso Muito aí. bem. Uma honra. Pessoal, então, estamos aqui já ao vivo, né, para todos vocês que já estão aí entrando, Desirê entrando aí, Desirê grande entrou referência também, também Desirê. no direito esportivo, né? Então estamos entrando aqui ao vivo nessa live aí, nessa quarentena de lives que nós estamos fazendo, com grandes nomes, né, do direito desportivo, da gestão profissional, da gestão técnica, né, que envolve o futebol, os esportes de maneira geral. E é o FootClass, então, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. E o nosso convidado especial de hoje, né, um grande profissional do direito desportivo, Dr. Tomás Matos de Paiva, advogado e especialista nos estudos de doping nos esportes, né? Então, nosso tema de hoje vai ser exatamente esse, o doping nos esportes, um papo bem bacana, um papo, né, alegre para frente e mais com muito conteúdo. Um abraço aí, Dr. Leonardo Máximo, né, que está aí É, o nos Léo assistindo aí. também. Sempre com um Muito carinho bom. grande aí também, Desirê, o próprio Milton Jordão também, só Milton turma boa. Jordão, que Só, bacana. Muito só bom, muito a bom. responsa está cada vez aumentando mais, viu, Tá Davidson? ficando forte, viu, Tomás? Tá ficando forte, muito bem. Então vamos lá, vamos ao conteúdo, né, Tomás? Vamos Bora, lá, é a isso gente aí. poder Bora. compartilhar aí com a gente aí o conhecimento que você já adquiriu. Então, acho Tamo que é junto. importante, né, Tomás, o direito esportivo ele é multidisciplinar, né, ele tem
ele exige muita qualificação, mas ao mesmo tempo ele é muito multidisciplinar. Então, para que as pessoas também te conheçam, né, fazer um pouquinho do resumo aí, em rápidas linhas, da sua trajetória no direito esportivo e chegando a essa especialização, né? O que te motivou, o que te trouxe realmente a ser apaixonado e ser uma referência nessa área de doping nos esportes? Bom, é interessante que, acho que no direito, isso acho que acontece, a vantagem do direito é essa, né, Davidson? Você tem vários campos que muitas vezes aparecem na sua vida em função de que você fez no passado, mas às vezes a coisa aparece realmente na sua frente, aquele cavalinho arriado, né? Você tem que montar ou não. E isso em 99 aconteceu uma oportunidade de defender um caso, e naquela época você fala, doping, o que é isso? Né? Você é de boi e de porco ou de passar no cabelo, né? Aí você enfronha e estuda. O bacana é esse, você desenvolve uma linha, e aquilo ali foi pegando uma cachaça e foi desenvolvendo junto com o direito esportivo, né? Então, isso, graças a Deus, me abriu um campo muito bom, tive uma experiência muito boa na Confederação Brasileira de Atletismo como assessoria jurídica, desenvolvendo uma agência interna na própria confederação, e isso também vieram alguns atletas, e aí foi difundindo, e abriu esse campo. Né? Eu acho que o direito esportivo, a grande vantagem também do direito esportivo é que dentro do próprio direito esportivo, você tem várias nuances, né? E o doping é uma nuance hoje importante, é algo que tá dentro das prerrogativas de integridade, de compliance de todas as federações, de todos os entes de esporte que trabalham com esporte, né? Então, eu acho é algo que tem que ser tratado com muita lisura, com muito cuidado, né? Porque a gente sempre pregamos o jogo limpo, mas a gente prega, como advogado, sempre a justiça, né? Que a gente tem que ter uma linha de atuação muito correta, muito retilínea, muito equânime, para que a gente evite injustiças em todos os esportes, né? Verdade, Tomás. Você falou uma coisa, né, que o assunto doping, né, é sempre um assunto muito delicado, né? Não existe caso mais ou menos complexo ou mais ou menos importante, né? Porque todo ele mexe com a vida profissional do atleta mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Isso aí não tem como não você separar isso de uma forma, falar assim, é o que a gente estava discutindo, nós teve uma live essa semana, tem promovido pelo Solera e pelo Paulo, no âmbito da CBF, com os médicos, e a gente estava levantando exatamente essa questão. E eu também conversei isso com o Marcelo na que a gente fez durante essa semana também. Eu vi. Não há, o Marcelo Franklin, né, não há como a gente colocar um processo de dopagem, com violação às regras de dopagem, de uma pessoa contra a outra, ou seja, do ente contra o atleta, né, do ente administrativo esportivo contra um atleta, então de uma federação ou de uma agência. A gente tem que saber, opa, aconteceu alguma coisa, é fraude ou não é fraude? Se não é fraude, como ela tem que ser tratada? Se é fraude, como ela tem que ser tratada? Ou seja, sempre buscando apurar a verdade real. Né? Então, assim, a gente é uma situação tênue, é difícil. A verdade real é algo difícil, mas não. A gente tem que buscar o equilíbrio para que aquela pessoa seja ou não seja sancionada ou seja sancionada da forma correta. Não adianta a gente falar que é só que temos que aplicar a regra é essa e pronto, acabou. Não é assim. Eu acho que o grande importante dessas situações hoje é que você tem uma busca e dentro dos próprios órgãos julgadores, como a Corte Arbitral do Esporte, o nosso tribunal está entendendo isso de uma forma, muitas vezes, às vezes peca por um lado, peca por outro, mas ele está entendendo que a gente tem que buscar o que tem que ser aplicado realmente dentro do atleta. Não adianta falar assim, ó, eu vou aplicar porque eu sou melhor do que você, ou então você está errado. Não, peraí. A regra é essa, ok, mas ela aconteceu por que ela aconteceu? Né? Então, os casos hoje eles estão sendo mais... a apuração tem que ser muito mais minuciosa para evitar uma injustiça, para evitar algo que possa ser além do que o necessário. Perfeito, Tomás, perfeito.
Milton já está fazendo pergunta aí, Milton, mas sua pergunta está aqui já, está destacada aqui com a gente já. Nós vamos falar, né, Tomás, sobre essa Com questão aí dos testes certeza. Isso virtuais, aí né? Com certeza isso vamos tá falar. bombando hoje também. Não é verdade. Mas, Tomás, só fazendo aqui uma referência, né? O doutor Fernando Solera vai estar aqui com a gente também no FootClass na Opa, coisa quarta-feira, boa. né? Ele Que vai estar aqui, maravilha. então eu espero que você nos assista aí também para poder Com bater certeza. esse papo. O Fernando é uma referência muito importante também para nós, né? Solerinho, grande amigo. Grande amigo, verdade. Tomás, mas uma coisa que me perguntaram, inclusive, né, porque essa questão do doping, né, estudar isso é estudar uma disciplina multidisciplinar, né, ou interdisciplinar que seja, né, o conteúdo é muito multidisciplinar, né, quer dizer, envolve medicina, bioquímica, direito, educação física, né? Como é que é trabalhar Exatamente. com isso, né? Você tem um corpo de pessoas, quer dizer, você tem uma equipe que trabalha com todas essas vertentes, explicar um pouquinho do trabalho do advogado nessa área também, né? Isso é muito interessante, porque primeiro, para você trabalhar nessa área, você tem que ser curioso, né? Você tem que ser muito curioso. Porque é o famoso palpiteiro, né? Você tem que palpitar em bioquímica, você tem que palpitar em medicina, em biologia, em educação física, em todas essas áreas você tem que ter um pouco de conhecimento para que você possa direcionar a sua linha de atuação, né? Então, por exemplo, você tem um caso que necessita de um bioquímico, você tem que despertar na sua defesa, na sua apreciação do caso, você tem que despertar a necessidade de acionar um bioquímico, entendeu? Então eu lembro até muito de um caso, dos meus primeiros casos, eu analisava, pegava aquele laudo de 54 páginas de uma análise bioquímica, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aonde que eu tô? Mas aí você começa a falar, peraí, deixa eu analisar esses parâmetros aqui. Mas esse parâmetro está muito diferente desse outro aqui, né? Deve ter alguma razão. Em função dessa curiosidade, aí você busca realmente, às vezes um profissional, obviamente, muito mais abalizado e capaz do que você naquela área para te orientar, né? Então, a partir dessa curiosidade sua, você consegue estruturar a sua defesa e compor a sua defesa com aquelas pessoas que você precisa de consubstanciar e fundamentar essa defesa, né? Perfeito. Então, é isso Perfeito. que é muito interessante, você ter essa visão, que é o importante você ter uma visão generalista, né? Tendo essa visão generalista, você tem essa facilidade para poder buscar aquele profissional que você vai precisar atuar naquele momento. O estudo é constante, então, né, Tomás? Quer dizer, se você Com ficar certeza. desatualizado em um desses campos, você acaba, né, ficando sem crédito, né, sem fundamento, né? Você perde porque o próprio combate ao doping e o mecanismo hoje existente para combater o doping e o próprio doping, eles são como se fossem organismos vivos em constante mutação. Então você está mutando, isso não é mais aquilo. Então você tem que estar atualizando, você tem que estar buscando. Então, assim, dos últimos 5 anos para cá, houve uma evolução muito grande, não só na interpretação dos casos, quanto da análise dos casos, né? E aí vai naquela pergunta que o Milton já julgou. Nós estamos já dentro de uma situação totalmente díspare, que é o caso da pandemia, que é o caso do Covid, nós estamos tendo necessidades distintas para poder atuar. Então, ou seja, você está tendo que mexer com a biologia, né? Mexer com uma situação que já estava totalmente organizada e que tem uma necessidade nova e que isso tem que ser resolvido, entendeu? Verdade, Então, isso verdade. aqui é muito interessante. Vamos entrar nesse assunto aí, Tomás, que é um pouco da nossa pauta também, né? Esse risco de dopagem para os atletas, né? Em razão da quarentena, né? Como é que os clubes, os próprios atletas, né? Como é que eles estão trabalhando essa concepção de risco, né? Porque o risco aumenta muito, né, Tomás? Se você pudesse expor para a gente um pouquinho aí. O grande problema hoje é exatamente, primeiro, o atleta que é um atleta, vamos dizer, um atleta que corre junto com o jogo limpo, que se preocupa com a integridade dele, ele vai estar preocupado dentro da quarentena, até pelo risco de uma doença, de alguma coisa, ele vai estar preocupado no que ele vai tomar, no que ele está se preparando e tal. As agências, por outro lado, elas também estão preocupadas, apesar da limitação que elas têm hoje dos próprios laboratórios, né? Que muitas vezes os laboratórios hoje estão direcionados até mesmo para auxiliar no combate
da Covid. Né? Eles, hoje, a capacidade, são laboratórios extremamente capazes e que têm uma necessidade, às vezes os próprios governos devem estar utilizando-os para poder fazer esse equilíbrio, esse trabalho. E o atleta que realmente ele está se preocupando com isso, ele vai evitar tomar um suplemento diferente, vai evitar tomar um remédio diferente, vai preocupar em, se tiver alguma emergência, em fazer a anotação da sua medicação para um eventual pedido de AUT, né, de uma autorização de uso terapêutico, mesmo em caráter retroativo em função de uma emergência, né? Tudo isso, aquele atleta que se preocupa com a parte do jogo limpo, tá. Aquele atleta que não se preocupa, ele pode falar assim, pô, eu estou vendo uma janela para que eu possa utilizar. Só que tem um outro detalhe, que na maioria dos casos, ou da maioria das periodizações que a gente fala em atletas que utilizam de substâncias ilícitas para ganho de performance, você precisa de um treinamento extremamente intenso. E dentro de casa, você não consegue fazer um treinamento extremamente intenso. Você consegue, na melhor das hipóteses, você consegue uma manutenção. Né? E essa manutenção, o cara vai tomar um negócio desse, ele vai estar se entupindo de algo ruim e que não vai ter nenhum reflexo para ele. Né? Então, assim, é algo que as pessoas também têm que pensar e é uma preocupação também para as próprias agências que estão também preocupadas, querendo, mostrando as suas necessidades e falando para eles assim, olha, gente, vocês têm que tomar cuidado, né? Porque senão pode ser que fique pior para você. Por um exemplo, a Federação Internacional a World Athletics hoje, que era a antiga IAAF, né, Federação Internacional de Atletismo, através da AIU, que é a Athletics Integrity Unit, que é a autoridade de integridade que coordena só essa parte de dopagem, ela já mencionou, falou, olha, se a gente, por algum acaso, descobrir que você utilizou da quarentena para fazer o uso de alguma substância para fins de aumento de performance, a sua penalização que vai ser muito pior. Nós vamos entrar com uma situação muito pior para você. Entendeu? Então, isso já são algumas medidas, apesar de que, infelizmente, existe essa limitação, né, em função da Covid, em função de risco de contaminação dessas pessoas para poder atuar no antidoping, mas, de qualquer forma, o recado já está sendo dado, entendeu? Então, assim, o atleta que fizer algo nesse sentido, eu acho muito... além de ser contraproducente, é algo burro. Né? É verdade. É verdade, que agora, nesse período, né, de maior, digamos assim, né, cuja a potência dos treinos ela é diminuída de forma drástica, né? Eu acho que a utilização acaba sendo mais do que, como você, falta de inteligência, né, e ineficiência também, né? Exatamente. E aí, Tomás, vou entrar naquela pergunta lá do Milton, né? Esses projetos tecnológicos aí de fazer, o Dr. Leonardo Barbosa entrou aí agora, deve estar curioso também com esses testes aí também, né? E com relação a esses testes virtuais, né? Como é que está se projetando isso? Acho que em nível internacional também, né, Tomás? É bom falar isso, né? Em nível internacional também. Quem veio com essa ideia foi a USADA, né, que é a Agência Americana de Dopagem. Ela veio através de um projeto piloto que ela está desenvolvendo, utilizando do meio virtual para poder fazer o teste. Como é que seria esse meio virtual? O atleta recebe o seu kit através do correio, com todo um protocolo, tudo direitinho, e a qualquer momento ele pode ser chamado via Zoom, via qualquer outra plataforma, para poder fazer o teste. O teste ele vai submeter a um banheiro da casa dele, ele vai expor o banheiro todo via celular, para que aquela autoridade de coleta esteja fazendo essa avaliação. Mas no momento do teste, ele não é filmado. Eles utilizaram de uma fita para poder medir o calor da urina, né, a temperatura da urina no momento, e usaram também uma fita para que você possa pegar uma amostra de sangue e, eventualmente, para comparar o DNA do atleta. E isso o atleta que vai fazer um encaminhamento efetivo para o laboratório. Bom,
A ideia é válida, né? Acho que toda difusão tecnológica, toda inovação que a gente possa ter, ela sempre é muito válida, só que ainda exige muitos cuidados, exige muitos testes, né? Primeiro, eles testaram com atletas de altíssima integridade, de altíssima qualidade, ainda não testaram com aquela brincadeira, até que eu brinquei na última live, daquela história. Você conhece a história do galo vermelho e do preto, né? Lá no interior de Minas. Conhece, exato, né? Eles testaram com os bons, faltaram eles testar com o marvado, né? Qual que é o marvado aí? Qual que é o bom, né? Ah, não, você me perguntou o bom, o marvado é o outro. O marvado é o outro. Verdade, verdade. A gente está aqui... O Tomás, né, tá entrando aqui também o Cláudio Caçapa, né, que é auxiliar técnico do Lyon, né? Ontem a gente fez aqui uma live com ele também, né? Um abraço aí pro Caçapa também, está nos assistindo aqui. E ele falou muito, né, sobre essa preocupação assim grande que existe na Europa, né? A Europa tem um protocolo muito forte, né, Tomás, com relação à dopagem também, né? Enfim, sim. Né? A preocupação é muito grande mesmo, até porque lá muitos atletas olímpicos, o sistema norte-americano também, eu acho que vai por aí, né? Nós estamos no mesmo patamar também, o Brasil está nesse mesmo patamar, Tomás? O Brasil, a gente tem hoje algumas nuances importantes, né? Nós temos uma linha de futebol, no futebol que você tem muitos testes, e hoje com a ABCD, você tem uma gama de testes, em tese efetiva, trabalhando também com inteligência, dentro das poucas ainda, vamos dizer, do pouco investimento que se tem hoje no antidoping, né? Mas você tem, obviamente, na Europa, alguns países que têm um investimento maior. Não só na Europa, mas aí eu também levo junto aos Estados Unidos também, que hoje tem um investimento muito importante, ele tem um trabalho muito importante dentro da própria usada, né? Mas o que eu vejo é que a gente precisa, primeiro, nós temos que cada vez mais criar a independência da agência em relação ao Estado. Por que eu falo isso? Porque a gente fica muito sujeito as interferências de Estado, de orçamento, de várias situações. Então, assim, você faz um planejamento e você não consegue executar aquele planejamento porque no meio do caminho você teve, opa, peraí, esse fulano não vai ser mais, eu vou indicar outro porque é uma indicação política ali, eu tenho que preencher isso infelizmente não funciona na dopagem. A gente vai eu vou até conversar no próximo dia 7 com o Antônio Júlio Nunes e com a Maria José Pesce, que a Antônio Júlio é da Agência de Dopagem de Portugal e a Maria José Pesce é a diretora da UADA aqui no Uruguai. E eu vou abordar exatamente porque eles fizeram essa situação. Porque em Portugal, eles mudaram toda a legislação agora, e o importante disso é que instituiu-se mandatos e independência entre a agência, tribunal e, por exemplo, por onde, às vezes, como ele exige uma necessidade financeira e vem através do Estado, existe uma total interdependência entre o Estado e as agências, entendeu? E o próprio tribunal. Ou seja, ele é subsidiado pelo Estado, mas o Estado não interfere dentro das prerrogativas e dos mandatos do tribunal, tanto do tribunal quanto da agência. Né? No nosso caso, a gente tem um tribunal que também não tem interferência, mas ainda está sob o guarda-chuva do Estado. E a nossa agência ela tem o guarda-chuva do Estado ainda por cima. Né? Que é hoje apregoado, a UADA hoje apregoa que isso não pode acontecer. Então, assim, o que eu vejo nessa diferença da gente primeiro, com investimento, você consegue melhorar os testes de inteligência, que hoje a grande importância não é quantidade de teste, e sim qualidade de teste. E segundo, o que é o mais importante, e hoje eu brigo muito por isso, que o método analítico na qual toda a estrutura antidopagem do mundo é baseada, ele é meio e não fim. Então, se hoje a UADA ou algumas agências já estão vendo isso, se você parar de investir o dinheiro que é investido nos laboratórios e em função do padrão analítico de testes e utilizar disso para a inteligência, a eficácia no combate ao doping é muito maior, mas muito maior.
Verdade. Entendeu? Então são Verdade. pequenas nuances que hoje eu entendo que isso está começando a mudar, né? Nós temos 17 anos do primeiro código de 2003 e da criação da UADA, 21 anos de 99 da criação da UADA até agora. Ela está se tornando hoje mais um coadjuvante, mas ao mesmo tempo existem a fortalecimento entre essas agências que estão trabalhando nessas nuances mais importantes no sentido de combater, né? Tirando um pouquinho essa quebra. Existe aquela, entendeu? Aquela dificuldade, aquela briga um pouco em relação a essas diferenças, mas que é natural. Isso aí, infelizmente, faz parte do ser humano e do trato do político, né? Mas o que eu entendo mais é que a coisa está começando a mudar. E espero que a gente comece a pegar essa onda também. Ô, Tomás, né, o ministro Capu está perguntando aí uma coisa que a gente sempre, né, é um assunto muito delicado, né, que é a questão como é que se garante, né, uma fonte de financiamento que gere um ambiente de total autonomia e de independência, né? Essa realmente sempre é um desafio, né, Tomás? Com certeza, com certeza. Eu acho que aqui no Brasil é até fácil, né? É muito fácil. Porque, por exemplo, se você pegar o exemplo da usada hoje, a usada ela tem uma sustentação relacionada a uma tríade entre o Estado, o terceiro setor e os comitês olímpicos e paralímpicos. Elas fazem como se fosse um conselho administrativo e a usada tem um corpo executivo independente que atua sobre isso. Esse terceiro setor, esse conselho, através do Estado, das federações e do terceiro setor, vamos colocar assim, ele alimenta financeiramente a estrutura da usada. No nosso país, eu acho que a gente pode muito bem, via legal, estruturar isso, porque nós temos hoje um volume financeiro muito grande que se chega através da antiga lei, da lei Agnello Piva à época, né, da lei Piva, e o volume financeiro vindo das próprias loterias. Por que não dedicar 0,1%, 0,5% desse valor, 1% desse valor, a uma estrutura independente, auditada, né, toda organizada, que pudesse fazer esse combate ao doping independente do Estado, que fizesse realmente um conselho entre COI e CPB, COB e CPB, federações nacionais de todos os esportes, Estado, e esse conselho determina as diretrizes e alimenta esse órgão independente, entendeu? Excelente. E aí é o seguinte, a partir do momento que você tem essa mobilidade, você consegue fazer planejamento. Como é que eu vou hoje, gestor da BCD, sou nomeado secretário da BCD, aí eu falo assim, qual que é o meu orçamento? Você tem, eu acho que você tem 1,5 milhão para até o final do ano. Pô, eu acho que você tem 1,5 milhão. Como é que eu vou fazer planejamento de inteligência? Né? Como é que eu vou incentivar trabalho de educação, que é uma obrigação minha, né? E sem um mínimo de organização, um mínimo de planejamento. Não tem jeito, poxa. Verdade. Entendeu? Verdade. Excelente a resposta, Tomás. Exatamente isso. Tem alguns acadêmicos ali, porque é aquela coisa aí muito engraçada, né? O pessoal vai se apaixonando mesmo pelas áreas, né? Então, as pessoas estão me perguntando aqui a respeito da codificação, né? O que nós temos hoje em termos de codificação brasileira e internacional? Quer dizer, nós temos um código brasileiro, códigos internacionais. Como é que funciona essa regulação, assim, claro, né, Tomás, bem em linhas gerais, mas só para que a gente possa posicionar os acadêmicos aqui também. Olha, nós somos regulados, o mundo inteiro é regulado pelo Código Mundial Antidopagem, que está na sua 2003, 2009, 2015, hoje na terceira versão, que a partir de 2021 entra a quarta versão, que foi aprovada agora no final de 2019 em Katowice, na Polônia. O Brasil, nós temos um Código Brasileiro Antidopagem que foi meio que uma adaptação a esse código, de uma forma, assim, uma crítica minha mesmo, poderia ter sido melhor, né? Eles poderiam ter feito algo um pouco mais adequado, mas isso foi uma necessidade que eles tiveram na época, no sentido de adaptar e recepcionar as Olimpíadas na época. E minha esposa mandando um copinho de água aqui também, aqui agora, a boca também tá ficando seca já.
Isso aí, isso aí. E, em função disso, nós temos essa codificação. Só que o que vale sempre é o Código de Antidopagem, né? Essa mudança que a gente está tendo agora para 2021, existem algumas mudanças significativas, algumas situações ainda que eles estão cada vez mais preocupados com direitos humanos, estão preocupados também com os casos graves, com os casos, né, nós tivemos nesses últimos 5 anos repercussões muito negativas em função dos casos que ocorreram na Rússia, né, que nós tivemos situações terríveis que tiraram um presidente da própria IAAF à época, em função de corrupção e doping ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que cada vez eles estão entendendo da necessidade do equilíbrio entre a pena que tem que dar, ou então com a atuação que tem que ser feita em cima de um fraudador, de alguém que queira realmente lesar o jogo limpo, que criar uma situação negativa junto ao esporte em geral, e também ao doping involuntário, ao doping acidental, que tem que ser tratado de uma forma mais didática e menos repressora, entendeu? Então, assim, eu acho que esse novo código já está atualizando em algumas coisas também eu ainda brigo um pouco, mas de qualquer forma, acho que no geral, no cômputo geral, houve uma atualização importante através desse novo código para um equilíbrio a isso. Maravilha, maravilha. Uma outra pergunta aqui também, Tomás, né, que vem aqui também dos acadêmicos, né, entender um pouco, né, quem faz esse controle de testes e os julgamentos, né, que dizem respeito a esses casos de doping aqui no Brasil, né? Qual é a agência que faz isso? Pois você podia explicar para a gente um pouco também como é que é essa estrutura, né, brasileira do sistema nesse controle de antidopagem, né? Bom, a partir de 2011, nós tivemos a necessidade, e já era algo que eu também preconizava há mais tempo, da criação de uma agência brasileira de controle de dopagem, no caso, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD, né, que ela foi criada em 2011, e essa agência, ela assambarcou todos os controles, todos os exames e testes que eram realizados por todas as federações nacionais vinculadas ao olimpismo e também junto ao próprio CPB. Em função disso, essa agência começou de forma, né, pela necessidade até mesmo dos Jogos Olímpicos de 2016, do Rio de 2016, ela começou a centralizar todas as coletas, né? Então, ela teve uma formação de DCOs, o DCO é o oficial de controle antidopagem, não só o oficial de controle de dopagem de urina, como também de sangue. Então, ela capacitou várias pessoas e começou a criar o que algumas federações já faziam com mais efetividade, né? No caso, futebol, atletismo, todas elas faziam de uma forma muito positiva. Bom, a partir desse momento que você criou esse ambiente de controle, aí começou a ter a necessidade das especificidades dos controles, né? O Brasil, assim, você criar uma agência num país igual a Suíça ou igual a Espanha, é muito fácil, né? Mas imagina você fazer um controle, fazer uma linha dessa num país como o tamanho do Brasil, né? E a diversidade cultural e tudo. Então, assim, é um desafio muito grande. E em função desses controles que começaram a ser realizados, os casos começaram a aparecer. Inicialmente, esses casos eram submetidos aos tribunais, aos STJDs das federações nacionais, das confederações nacionais. Alguns casos internacionais eram submetidos diretamente à Federação Internacional ou ao CAS. E com a necessidade de uma unificação disso, até mesmo a pedido da própria UADA, criou-se o TJDAD, né, Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, a partir de 2016, e que concentrou todos os julgados relacionados aos casos de dopagem. Então, hoje nós já temos um tribunal que tem 3 câmaras. Recentemente, essas 3 câmaras, hoje, ela funciona com auditores independentes do pleno, porque antes quem estava nas câmaras
estava no pleno, então você era julgado pelos mesmos, primeira instância, você era julgado na segunda pelos mesmos, com alguns mesmos auditores, que criavam uma certa, não incômodo, porque são pessoas muito importantes, muito inteligentes, mas de qualquer forma você tem que ter uma abrangência maior, e eles viram essa necessidade de se criar isso nas câmaras. Então hoje você tem 3 câmaras e um pleno, com 9 julgadores. Essa hoje é a estrutura que a gente tem. Caso necessário você não aceite a decisão de segunda instância, você ainda tem a Corte Arbitral do Esporte para que você possa, em última instância, determinar o seu posicionamento. Maravilha, maravilha. Tomás, uma verdadeira aula mesmo, né? O pessoal tá me mandando aqui o WhatsApp aqui, perguntando, falando que tá muito bom. Boa, que bom. Que bacana, né, Tomás? É bacana a gente poder, né? Eu acho que a nossa vida de professor é essa mesmo, né? É aprender e ensinar, né? Passar conhecimento, né? Tá sendo muito bacana. Uma outra pergunta que veio aqui para mim é perguntando aqui quais são os principais tipos de doping, né? Se dá para fazer um resumo assim em termos de tipos pré-competitivos, né? Pós-competitivos, como é que funcionam os tipos de doping, né, existentes? Eu vou colocar isso de uma forma muito clara. Quem se dopa, ele tem algo muito estruturado no entorno dele. Né? Hoje o grande problema, se a gente falar que o doping é só um atleta, não. O doping é uma estrutura. Exato. Quem mexe com isso é igual crime organizado. Entendeu? Hoje, eu falo muito disso, o dinheiro que se arrecada hoje com substâncias ilícitas no esporte hoje é algo muito maior do que se arrecada com cocaína pelo crime organizado. Né? Então, assim, você tem um mercado absurdo, você tem milhões de fábricas na China hoje produzindo, aqui eu falo até o SARM, né, o Selective Androgen Receptor Modulator, né? O modulador receptivo, como é que é? Eu sempre confundo. Modulador seletivo do receptor de androgênio. Que é uma droga que não é liberada em lugar nenhum do mundo e que tem um punhado de gente fabricando, na China, na Índia, por exemplo, principalmente na China, e que as farmácias de manipulação do Brasil vendem livremente. Entendeu? Então, ou seja, é um mercado absurdo e que as pessoas utilizam isso, recebem isso como suplemento. Bom, em função dessa questão dessa estrutura de quem dopa, esse pessoal, quando faz um trabalho desse, ele tem uma estruturação muito grande. Então, ou seja, ele vai fazer uma periodização. Se for anabólico esteroide, que é um doping antigo, vamos dizer assim, ele vai fazer uma periodização com um nutricionista, com um médico, com um preparador físico, entendeu? Ele não faz isso sozinho. Né? A gente achar que o atleta que... Não é. Ele é a ponta de um iceberg enorme. Tanto que o que eu prego hoje, muito, é que a maior importância daquele atleta fraudador que queira ajudar o sistema hoje é que ele se torne o famoso whistleblower, né? Que se torne um delator, né? E receba as benesses da regra. Porque ele que ajuda efetivamente a saber aonde que está esse esquema, aonde que está esse fio da meada. Né? Então, a partir do momento que você tem essa estrutura, você vai falar, aí você pode fazer uma periodização de hormônio de crescimento, de eritropoetina, que já é hoje também, né, que já foi extremamente explorada na década passada pelo ciclismo, vide caso de Lance Armstrong. Você tem hoje doping genético, que há 2 anos atrás ele já se tornou totalmente viável. Então, assim, você tem várias situações novas hoje que dependem de uma estruturação para ser feita. Sozinho o atleta não vai conseguir fazer. Verdade. Aí você tem a gente chama, desculpa, né, os pés de chinelo, que, eu vou tomar isso aqui porque eu vou dar acelerada. Porque esse é o cara desinformado e vai tomar ferro. Infelizmente, também nós temos o doping voluntário, que são aquelas pessoas que por acidente, ou então comprou um suplemento, que ele achou que o suplemento não tinha nada no rótulo, mandou manipular
algo em uma farmácia de manipulação e teve uma contaminação cruzada, né? E o que é mais importante hoje que eu vejo é que tem que existir uma preocupação de tirar essas pessoas do mesmo balaio daquelas pessoas do doping intencional. Exato. Entendeu? E isso, que é o mais importante ainda, é não deixar que o sistema do padrão analítico paute esses casos, né? Porque muitas vezes a gente, como advogado, você sabe muito bem, fazer prova de fato negativo é quase que dar cabeçada na parede para tentar tirar alguma coisa. Você não consegue. Prova diabólica, né? A prova diabólica. É muito difícil você fazer essa prova. E a partir do momento que eles entendem hoje, com a presunção iuris tantum do laboratório para cima de você, né, você fica numa situação e fala assim, poxa, como aconteceu isso? Verdade. E a gente está vendo alguns casos, até mesmo na Corte Arbitral do Esporte agora, que é o mais interessante. Desculpa estar me alongando na resposta, mas... Tá ótimo, Tomás, tá ótimo. Eu estou pegando um gancho tá do ótimo. outro aqui. Fica tranquilo. Você está vendo, a gente está vendo que alguns casos você está conseguindo desenvolver uma linha de raciocínio mostrando porque não há como fazer a prova, mas você mostra de forma circunstancial de como aquilo poderia ter acontecido. E esse poder ter acontecido, ele tem mais efetividade do que ele ter utilizado aquilo de forma intencional. Entendeu? Verdade. Então nós temos eu já tenho 3 ou 4 julgados recentes no CAS, que eles entenderam que, apesar do atleta não ter conseguido demonstrar de forma efetiva que a prova estava ali, porque aquilo aconteceu por causa daquilo, mas ele mostrou que, por circunstâncias, que várias situações que ocorreram poderiam ter acontecido aquela prova. E aquilo, Perfeito. Dentro do balanço da probabilidade que é inferido para os casos de dopagem, no caso do atleta ao fazer a sua prova, teve um peso maior do que uma eventual acusação de que aquilo poderia ter sido intencional. Entendeu? Muito então bacana. Isso é uma evolução. Bacana. Agora o ministro Capu tá te apertando aí, ó. E o preço da prova B? O ministro tá te apertando aí, ó. E o preço da prova... E o preço da prova B? Eu acho, isso aí para mim é um cerceamento de defesa absurdo. Porque eu entendo a posição, vamos colocar aqui o doutor Henrique do nosso laboratório. Ele tem um custo muito alto. Ele tem, por exemplo, para você abrir uma prova B, você tem que parar a produção do laboratório e fazer uma prova específica para aquilo. Não. E um laboratório desse é caro. Mas só que, infelizmente, você tem, por exemplo, no exterior, a prova B fica muito mais barata. Só que o nosso laboratório é subsidiado. Nosso laboratório não tem o volume, às vezes, que um laboratório do exterior. Assim, são situações que geram a gente fica muito incomodado como advogado. Você fala assim, poxa, o cara tem que fazer uma prova diabólica, tem que pagar o custo de uma como é que fala? De um laboratório para fazer uma prova B. Se foi contaminado, ele tem que pagar o custo da análise do suplemento. Né? Então, assim, no nosso país isso ainda eu acho que está engateando. Em alguns países lá fora, a gente vê uma evolução nisso aí também. Porque eu tive um caso lá fora agora, até foi de uma menor de idade, e que nós fizemos a prova que o suplemento dela estava contaminado. E a gente teve total apoio da Federação Internacional em toda a análise do processo. Por quê? Aquela concepção que eu estava falando. Ele não estava preocupado, ele estava te acusando de uma infração, mas ele não estava contra você. Ele quer saber da verdade, ele quer saber o que aconteceu. A verdade real. Exatamente. A partir do momento que ele sabe o que aconteceu, ele vai aplicar a regra dentro dos parâmetros corretos. Entendeu? Perfeito. Então, isso que é muito interessante. Eu acho que a gente tem que evoluir aqui para cá no Brasil para ir nesse muito sentido bom. também. A Desirê tá brava aí também, ó. Totalmente cerceamento, ela tá dizendo aí. Ô, Tomás, deixa eu te fazer. Também, ué. Exatamente, é muito combativa, né? Uma referência muito boa para nós aqui também. Isso aí. Deixa eu fazer 2 perguntas aqui, Tomás, que vieram aqui de 2 acadêmicos também, né? A Maria Eduarda
ela está perguntando aqui, né? Em alguns casos, se o atleta, por recomendação médica, toma medicamento proibido pela agência antidoping, né? E como é que fica a situação dele? Ele pode competir, não compete? Como é que fica a escolha, né, por parte do atleta mesmo, né? Ele tem que providenciar, a gente chama de autorização de uso terapêutico. Antes dele tomar esse medicamento, ele tem que submeter esse medicamento à comissão de AUT, no caso no Brasil, a comissão de AUT que é vinculada à ABCD, e essa comissão vai avaliar se ele vai poder tomar ou não, né? Para que ele possa submeter esse medicamento, ele tem que apresentar um laudo todo estruturado, com todas as informações, dizendo que não há outro medicamento com substância permitida que possa amenizar o risco de saúde dele. Então, tudo isso é avaliado por essa comissão de AUT, e a partir do momento que ele recebe essa autorização, ele pode tomar. Existem os casos que quando, por exemplo, você tem uma emergência, vamos supor, olha, a pessoa foi afetada pelo Covid, teve que tomar um glucocorticosteroide, um corticoide no hospital. Pô, é uma situação de emergência, ele vai pegar depois o laudo do médico direitinho, apresentar, olha, eu preciso de uma AUT retroativa, porque eu tive que tomar um glucocorticosteroide para salvar minha vida. Né? Perfeito. Aí isso Perfeito. aí é submetido e eles concedem essas AUTs retroativas, entendeu? Perfeito, bacana. O Lucas, que é um acadêmico também lá do FootClass, né? Ele está querendo a sua opinião, na verdade, né? Ele trouxe aqui a seguinte pergunta, né? Existe um grande debate acerca da criminalização do doping no esporte, né? E cada vez mais países tipificam essa conduta. Ele quer saber a sua opinião com relação a isso, né? Se você acha que isso realmente será capaz de diminuir o doping ou realmente há um certo exagero nessa conduta de suposta criminalização do doping. Olha, para te falar a verdade, em relação à fraude em específico, eu sempre fui a favor, né, dessa criminalização. Mas ultimamente eu tenho avaliado, até mesmo porque nós tivemos uma lei, o Rodchenkov Act nos Estados Unidos, que fez com que todo atleta que seja pego em uma fraude contra interesses americanos, sejam eles via esporte, via business, via qualquer outra coisa, seja indiciado nos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente trata de um dealer, de um traficante, de algo que seja mais pesado, eu defendo isso mesmo. Mas a partir do momento que chega no atleta, tem que ter uma prova muito robusta para poder fazer essa criminalização, entendeu? Então, assim, o meu sentimento é o medo quando isso se enquadra, tipo assim, bota dentro do mesmo balaio. Tem que ser muito apurado para que você possa colocar o atleta como um passível de uma penalização, de uma pena de... oh, meu Deus, fugiu aqui. Mas de uma situação de caráter penal, né, em relação a esse caso. Porque a gente tem até mesmo a comparação com os casos de substâncias de abuso social, caso cocaína, maconha, isso tudo. Você tem hoje uma avaliação do usuário e do traficante. O traficante, realmente, você tem que meter o ferro no cara. A Selma está até colocando aqui, o traficante, sim, também concordo, não tenha nem a dúvida. É aquilo que eu falei, é a estrutura que vem atrás. Né? Mas o atleta, para que você possa enquadrar, eu acho que ele tem que estar participando dessa estrutura de forma ativa. Entendeu? Ele não ser o meio para isso. Boas perguntas aqui, viu, pessoal? Vocês mandaram aí, muito bom, hein? Um abraço aí para você. Você viu? Mas, Tomás, o papo bom é assim, meu amigo, não tem jeito. Um abraço para a Selma aí, que está sempre nos assistindo aí. Obrigado, viu, Selma? A Selma é uma espectadora aí. Assídua aí hoje como auditora do tribunal. E deixa eu te falar, a Selma hoje está vivendo a dopagem no esporte no sentido de aprendizado e de... Muito bom. Assim, estou impressionado. Ela tá de parabéns. Parabéns, Selma, parabéns. Tomás, eu acho que o caso da Rússia, né, realmente é o caso mais emblemático, né, em termos de
do que aconteceu e punição também, né? Eu acho que o caso russo, ele realmente é um caso que chama, né? Eu não sei se eu tô aqui apenas midiaticamente falando, né? Mas o caso da Rússia foi extremamente grave, né? A Rússia foi, eu acho o seguinte, eu acho que a Rússia foi vamos colocar dessa forma, ela foi uma repetição de algo que aconteceu nos primórdios, né? Vamos colocar, vamos lembrar, a Alemanha Oriental, da própria União Soviética, os casos de doping que ocorreram no passado. A gente chama de state-sponsored doping, né? O doping patrocinado pelo Estado. Aquilo realmente foi algo que saltou aos olhos e deu uma remexida em todo o establishment vigente em relação às federações e ao próprio combate ao doping. Assustou muito, acho que fortaleceu a posição de algumas agências, entendeu? Mas ela realmente balançou, tirou assim, tipo assim, você tirou o chão daqueles que achavam que a coisa estava controlada, e realmente não estava. Então realmente saltou, foi um caso muito, muito sério, que espero que as medidas que foram tomadas pelas federações, pela própria WADA, surtam os efeitos desejados nos próximos anos. Verdade, verdade. Tomás, o pessoal está perguntando aqui, que eu acabei de falar de casos emblemáticos, né? Qual o caso aí que você trabalhou, né? Que você realmente abalou aí a sua, né? A nossa atuação diária, né? Aquilo que deixou você sem dormir, aquilo que você... A Luciana Lopes esteve com a gente aqui outro dia também, né? Contou lá o caso dela do Carlos Alberto, né? Que foi para ela assim um caso realmente muito emblemático, né? E de coração, de amor, de razão, né? Qual foi aquele caso, Tomás, né? Óbvio, se você puder falar, às vezes não precisa de citar nomes, né? Mas o caso aquele que você falou, Davidson, esse aqui, eu fiquei assim, dias e meses e todo dia eu pensava nele, porque eu acho que o advogado, ele muitas vezes se apaixona pelo caso também, né? Eu absorvo muito os casos e o anseio do atleta, porque eu me coloco, sempre fui um atleta frustrado, mas sempre fui, e a gente sabe o que é a vida de um atleta, né? Então, assim, eu posso dizer que, graças a Deus, foram vários casos importantes que eu já atuei, e, assim, eu não gosto de falar nomes, até para preservar, isso, verdade, eu claro. entendo o seguinte, é tão ruim para um atleta relembrar disso, né, dele se colocar dentro de uma, poxa, aquilo aconteceu comigo, e ele sempre lembrar, mesmo ele sendo inocente, né, dele ser lembrado sempre como um dopado. O caso de doping que ocorreu comigo. Isso é o que eu mais brigo em relação a essa situação. Mas eu tive um caso muito emblemático, e eu vou te contar um dos primórdios, na época da Olimpíada de 2000, né, com o nosso grande Sanderlei Parrella, e que ele, há 3 meses, ele sofreu uma acusação, na época, de um anabólico esteroide, em uma situação muito pequena, e que nós provamos, fomos em cima, 3 meses antes da Olimpíada, e ele queria largar tudo, e eu cheguei e falei, Sanderlei, viagem vai, porque eu confio em você e confio em seu caso. E há 3 dias antes dele entrar na pista, nós conseguimos reverter o caso dele. E em função desses 3 meses do abalo, ele ficou em quarto. Era para ele ter ficado em segundo. Mas em função dele não ter conseguido fazer o polimento necessário pela preocupação, ele ficou em quarto. Mas, assim, é uma satisfação muito grande você conseguir que uma pessoa provar a inocência do atleta, né? Você mostrar para ele, olha, eu não tive nada, não aconteceu nada, aquilo foi algo que totalmente fora da minha alçada. Mas isso me orgulha porque você consegue falar assim, poxa, eu fiz o meu papel, eu atuei como advogado da forma correta e consegui traduzir o que o atleta me passou para que as pessoas pudessem entender a realidade dos fatos. Isso é que mais me satisfaz. Mas, graças a Deus, foram muitos casos de sucesso. Eu acredito, para eu entrar num caso, eu tenho que acreditar nele. Pode ser muito sincero. A Luciana tá aí com a gente agora aí, Tomás, né? Luciana, tudo bem? E ela falou a mesma coisa, né? Quer dizer, a crença é realmente acreditar naquele caso, né? E com todas as forças, com todos os fundamentos e nunca desistir,
de realmente comprovar, né, a razão do cliente, né? Isso aí é muito importante, né, Tomás? Ah, com certeza. Acreditar nisso é muito importante, né? E o mais importante é o seguinte, quando o atleta, não adianta você falar assim, um dia eu estava até brincando com o Paulo, e eu tô vendo o Daniel aqui, o Daniel Paiva mandando ali, Tá ó, aí também, tá aí também. E eu falando com o Paulo, doping não aceita historinha mais. Não aceita você criar historinha, não aceita se inventar. Você tem que botar a realidade. Entendeu? E se a realidade ela é negativa para o atleta, você tem que instruir o atleta dentro da regra da melhor forma que isso possa ser. Se a regra for, olha, assume e aproveita as benesses da regra para assumir. Aproveita uma assistência substancial, né? Aproveita uma situação que possa atenuar a sua pena. Mas se você contar uma mentira, você não vai sustentar lá na frente. Isso não adianta. Nós estamos buscando, voltando desde o início, né? Nós estamos buscando a verdade real. Se você tentar criar uma história, algo que não existe, não pode, não é crível, aí fica feio para o atleta e para você. Né? Verdade, verdade. Tomás, só uma última pergunta aqui, né? A gente está caminhando aí já para 4 minutinhos aqui para a finalização de 1 hora aqui, né? Do Instagram. Qual que é a substância, né, que se utiliza, que mais se utiliza, que são aquelas substâncias que a gente, né, digamos que parecem inofensivas, mas na verdade elas são muito ofensivas, né, em termos de doping, né? Hoje você tem o grande problema hoje que você tem é o desconhecimento. É você não se instruir, tanto que o que a gente bate muito hoje é na educação. Todo atleta, toda autoridade, toda confederação e o próprio atleta, eles têm que investir na sua educação. Né? Uns na educação da própria entidade que tem que transmitir para os outros, o atleta tem que investir nessa educação para ele saber que, olha, essa substância, independente de qual seja, ela pode me criar um problema. Né? Desde uma neosaldina, que tem um estimulante que não vai te comprovar nada, mas vai te gerar um problema, né? Ou até mesmo um problema de você estar utilizando um corticoide ou então um suplemento que você não sabe, não tem a mínima ideia da origem. Então, assim, você falar que qual substância é a pior ou melhor, que possa ser, fica difícil, mas sim é a condição que você vai ter para poder entender toda a situação e depois não falar assim, olha, eu não posso utilizar isso porque isso está fora, está dentro da dentro como uma substância proibida e eu não posso realmente utilizar. Então, assim, a educação é a base para tudo. Não só para quem atua contra, como aqueles atletas que também exercem atividade profissional ou não profissional, eles têm que ter o conhecimento. Né? Então, isso eu acho que é o recado que eu passo para eles, que é o mais importante. Vamos, cada vez mais, entrar na educação e cada vez mais, antes de usar, pergunta, para não dar problema. Perfeito. Prevenção, né, Tomás? Prevenção. Exatamente. E estratégia, né? Prevenção e estratégia. Tomás, cara, estão quase acabando aqui, 1 minutinho final aqui. Te agradecer demais, né? Foi uma verdadeira aula para a gente. Estou recebendo aqui um monte de WhatsApp. Eu falei, pessoal, depois eu encaminho para o Tomás, mas queria te agradecer nessa sua generosidade aí, simplicidade de compartilhar com a gente, né? E nesse momentinho aí final, para você deixar uma mensagem aí para o FootClass, deixar uma mensagem aí para os nossos acadêmicos e espectadores também. Olha, eu que agradeço a oportunidade, foi excelente, eu adoro esse tipo eu acho que a tecnologia veio para ficar, né, Davidson? E a gente tem que aproveitá-la ao máximo. Né? E o Bichara aí também, de amigo também, e faz um trabalho bacana também. Eu acho que a gente tem que transmitir conhecimento o máximo possível, não ter medo de fazer isso. E é isso aí, passar o máximo que a gente puder. Transmitir para a turma o que a gente pode saber um pouquinho e aprender com eles, né? Porque com todas as perguntas a gente aprende cada vez mais. Eu que te agradeço pela oportunidade. E um abraço a todos aí também. Bacana, Tomás. Obrigado a todos aí pela nossa audiência muito qualificada. E amanhã, a doutora Luísa Parreiras, supervisora do futebol feminino do América Futebol Clube aqui de Belo Horizonte, a gente vai assistir também. Um abraço a vocês, pessoal. Tomás, obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, galera.